irmão? Aleluia. Jesus Cristo é o nosso Senhor, amém? Nosso dono, nosso amado, querido. Estou apaixonado por Jesus. Graças a Deus, amém? Começa a rir, meu irmão, aleluia. Você pode dar um abraço no seu querido irmão do lado enquanto que eu bebo uma água, por favor? Eu agradeço os músicos, obrigado. Muito bom, prazer estar aqui, uma honra poder falar com vocês, amém? Compartilhar aí muitos anos a respeito daquilo que eu tenho me alimentado da palavra de Deus, aquilo que tem funcionado para mim, poder compartilhar com vocês, tá bom? Ok? Um prazer, uma honra compartilhar com vocês daquilo que eu tenho aprendido, usado e funcionado para mim, ok? Recentemente eu preguei a respeito de versículos chaves para mim, que eu chamei de pontos bombas, tá bom? Vocês se lembram? O que é um ponto bomba? É quando um alpinista, um bombeiro, vai trabalhar num lugar alto, ele não vai se fixar ou se prender em qualquer lugar, ele precisa de um bom lugar para se fixar. E existem textos que se tornaram pontos bombas para mim. Eu já compartilhei com vocês um dos principais pontos bombas que eu compartilho a minha vida, que eu alicerço a minha vida, que eu fundamentei a minha vida, é o fato de que Deus cuida de mim, amém? Um dos assuntos que todo cristão precisa entender logo no início da carreira cristã, logo que você se converte, é uma questão chamada paternidade divina. Ou seja, você é filho de Deus, gerado pela vontade de Deus, e você deve se relacionar com o Senhor assim, tá bom? Às vezes eu vejo pessoas que não se relacionam a Deus como filho, eu fico até espantado. Eu falei, rapaz, será que essa pessoa não sabe que ela é de fato um filho de Deus? Ela não tem confiança, ela não tem prazer de se achegar ao Senhor. Andrezinho tem uma frase que eu acho ótima. Ele diz assim, ele diz sempre muito isso, né? O Andrezinho, pastor do Verbo lá em Florianópolis, né? Ele é um cara muito espirituoso. Ele tem uma frase que ele sempre diz, Deus é bom. E ele diz que uma tradução correta desse Deus é bom, ele diz assim, Deus é um divertido. Deus é um cara alegre. Eu gostei tanto disso, meu irmão, que eu fiquei pensando como deve ser muito fácil conviver com alguém alegre, né? Você gosta de conviver com alguém chato, carrancudo, bravo o dia inteiro? Ou pai ou filho, você está na casa, seu pai está sempre bravo. Agora, se seu pai é um cara divertido, meu Deus, que facilidade. Deus é divertido, meu irmão. Amém? Ele está olhando para você com prazer, ele acha você lindo. Você está lá chateado, magoado com alguma coisa, Deus fala assim, mas esse cara é lindo. Estou apaixonado. Ele chega a dizer, minha cara, ele pode chegar a dizer. Amém? Isso facilitou muito a minha vida, meu irmão. Mas hoje eu quero falar a respeito de um assunto que está relacionado com isso. E eu fiz uma pesquisa, meu irmão, a respeito daquilo que eu quero falar. E se eu fosse vocês, eu anotava. Essa pesquisa eu gastei muitas horas para fazer, tá bom? E é uma pesquisa a respeito desse assunto paternidade divina. Quanto que é falado a respeito de paternidade divina na nossa Bíblia? Você não faz ideia. Como é um assunto recorrente. Quantas vezes a palavra de Deus cita o fato de que somos de fato filhos de Deus. Que Deus é o nosso Pai. Parece que a Bíblia quer deixar claro, quer que você entenda isso claramente, que você é um filho de Deus e que por você ser filho de Deus, você é herdeiro de Deus, de promessas que Deus trouxe por conta disso. Amém? Eu quero que você abra comigo aí, em Gálatas, no capítulo 3. Enquanto você abre aí, eu quero recomendar esse livro aqui do irmão Reagan, ó, Crescendo Espiritualmente, tá bom? O assunto também está tratado aqui. Eu não sei se nós temos na nossa livraria, muito provavelmente não, mas se tiver, e se não tiver, você estiver interessado, ele vai trazer esse livro para você. Esse livro fala para você identificar que fase ou que estágio da vida você está.
Ele fala muito a respeito disso, estágios do nosso desenvolvimento espiritual. Amém? Às vezes você pode ser alguém que tem lá 60, 70 anos, mas pode ser um bebezinho em Cristo. Ou às vezes você pode ser um jovem com 25, 30 anos e ser alguém já maduro. Esse livro ajuda você a identificar que fase que você está. Tá bom? Você achou aí Gálatas 3, eu falei o versículo. É Gálatas 3, versículo 26. Eu quero ler 26, 29, depois nós vamos ler a partir do versículo 4, tá ok? Graças a Deus. Então, Gálatas 3, 26 diz assim: todos vós, você está incluído aí, sois filhos de Deus, amém? Mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. O 29, o que diz? Se sois filhos, ou se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Você está fixo nisso, que você é filho de Deus, ele diz, todos nós somos filhos. Se somos filhos, somos de Cristo, somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aí no capítulo 4, olha como ele começa. Ele diz assim: eu digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro, o filho herdeiro, é menor, ele não tem diferença nenhuma do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores, curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Aí ele diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Com que objetivo? A fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. Porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho. Sendo filho, logo, portanto, sois herdeiros de Deus. Vocês perceberam quantas vezes ele fala sobre filiação, sobre adoção, sobre herança? Vocês sabem que você tem uma herança em Deus e que talvez você não tenha usufruído ainda a respeito de toda essa herança que está disponível a você. Você talvez não entenda que você tem acesso a essas coisas. Mas, impressionantemente, meu irmão, ninguém tem acesso à herança simplesmente, automaticamente. Ninguém pode usufruir de uma herança sem antes ter um tempo pré-determinado pelo Pai para que você usufrua essa herança. E Paulo está falando aqui em Gálatas que o tempo pré-determinado é quando o Pai definir que você deve usufruir dessa herança. Ele diz assim: enquanto o herdeiro é menor, ele não tem diferença nenhuma do escravo. Ele é herdeiro de tudo, sim, mas ele não tem diferença nenhuma do escravo. A questão número 1 é entender que nós somos filhos de Deus. Um mito popular diz que todo mundo é filho de Deus, né? Mas não é isso que a Bíblia diz, correto? A Bíblia diz que Jesus veio para o que era os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Significa que, se você recebeu poder para ser filho de Deus, antes de receber poder de ser filho de Deus, você não era filho de Deus. Então, até que isso ocorra, as pessoas não são filhas de Deus, segundo a Bíblia. Eu fiz essa pesquisa gloriosa aqui, meu irmão, e eu quero compartilhar com você. No Velho Testamento, ali de Mateus para trás, o nome de Deus, ou Deus é associado como Pai, somente 15 vezes. Somente se faz uma associação de Deus como Pai 15 vezes no Velho Testamento. E, em geral, meu irmão, essa associação não é de pai, que Deus é pai de indivíduos. Ele diz que Deus é pai da nação de Israel, ou que Deus é pai do Messias, que é Cristo Jesus. Já era uma profecia que Jesus seria filho de Deus, não é? Agora, você tem ideia no Novo Testamento quantas referências faz isso? Eu fiquei tão perplexo quando eu achei tantas referências a respeito de Deus como Pai no Novo Testamento, que eu entendi por que às vezes a nação de Israel ela é meia amarga em relação a Jesus. Porque se no Velho Testamento existem apenas 15 referências, ou 15 menções
relacionando Deus como Pai, no Novo Testamento, fiquem perplexos, meus irmãos, há 280 referências. Se é algo que o Novo Testamento fala, é sobre paternidade divina. Você precisa ficar melhor com essa ideia de que você de fato é filho de Deus. Amém? E eu vou dizer mais. 15 vezes no Velho, só no capítulo 14 do Evangelho de João, há 23 menções de Deus como Pai. Num único capítulo. Olha só, no Velho Testamento inteiro, 15 vezes. E não como Pai individual, mas como Pai da nação de Israel. Só no capítulo 14 de João, há 23 menções de Deus como Pai. Outra coisa que eu achei muito interessante, eu amo o apóstolo João. Jesus vai ter que esperar um pouquinho, se ele quiser me abraçar, porque antes eu vou falar com o bom e amado João. João cita 122 vezes, só no seu evangelho, a respeito que Deus é o nosso Pai. É interessante, meu irmão, ou não é? Em todo o Novo Testamento, 280 vezes, só João, no seu evangelho, 122 vezes. A primeira menção que o Novo Testamento faz a respeito de sermos filhos de Deus é Mateus 5,16. Você não precisa ler, não, eu leio para você. Jesus disse no Sermão do Monte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras de vocês e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. As 4 menções que eu mais gosto, a primeira está lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 32, ele diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vos agradou-se o Pai. É um prazer para Deus dar a vocês um reino. Herdeiros de um reino, meus irmãos. Eu não sei como o crente pode ser um cara triste, está amargurado. Tem tanta evidência de que, de fato, ele é um homem abençoado e herdeiro de Deus. O João 20:17, João fechando seu evangelho, ele diz assim, Jesus disse assim: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Aí Jesus diz assim: mas vai ter com os meus irmãos, olha só, irmãos de Jesus. Algumas pessoas não gostam dessa muita intimidade que nós temos com Cristo, mas a Bíblia diz, Jesus diz, vai ter com os meus irmãos, diz-lhes, subo para o meu Pai. Aí ele diz, e vosso Pai. Eu subo para o meu Deus e vosso Deus. Oh, meu irmão, como isso me alegra. Herdeiros de um reino. Jesus Cristo diz que Deus é o nosso Pai, tanto quanto é o Pai dele, que é o nosso Deus, tanto quanto é o Deus dele. E Romanos 8,17 diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Está dizendo que, da mesma forma que Jesus é filho de Deus e herdeiro de uma promessa, sim, nós também, da mesma promessa. O que nós temos em diferença de Jesus, meus irmãos, é que Jesus é o nosso primogênito. Ele já está bem amadurecido, ele já está pleno, perfeito, e nós estamos num processo de amadurecimento, tá ok? E o padrão do processo de amadurecimento que nós temos que alcançar é a plenitude da estatura de Cristo. Amém? Você está como Cristo bebê na manjedoura, ou você já está como Cristo adolescente? Cristo com 12 anos foi no templo e ele estava sendo interrogado pelos sacerdotes. Ele diz assim: ei, vocês não sabem, falou para a mãe dele, que é minha obrigação cuidar dos negócios do meu pai. Meu Deus, já estava bem maduro. Amém? 1 João 3, 1 e 2 diz: visto que grande amor, ou vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus. Aí ele diz, de fato, somos filhos de Deus, e ele diz, amados. Agora somos filhos. Se filhos são herdeiros, meus irmãos, e agora nós somos filhos, nós somos herdeiros quando? No céu?
Os herdeiros são filhos, os filhos são herdeiros, e se de fato nós já somos filhos, nós somos herdeiros agora. Amém. Eu quero que você saiba que esse é o assunto principal no Novo Testamento. Você é um filho de Deus. Amém. E você está num dos estágios de crescimento, desenvolvimento espiritual. Talvez você ainda seja um bebê em Cristo, que precisa ser cuidado, que se irrita com facilidade, que é ainda inocente, que ainda não sabe muita coisa a respeito do reino de Deus. Mas alguns de nós já precisam estar no segundo estágio, que é o estágio da adolescência, né? E alguns de nós, em geral, os ministros têm que estar no estado de maturidade espiritual já, para poder cuidar dos outros. Tal. Amém? E eu lembro de Lucas 15, nós temos aquela história do filho pródigo que saiu, abandonou as coisas do pai. E eu quero falar do irmão dele. O irmão dele diz assim, poxa, meu pai, ele gosta tanto desse filho que foi embora, que abandonou, que gastou todas as fazendas dele. Ele está dizendo isso para o pai, o filho que ficou, o filho mais velho. E ele diz assim, pai, esse menino aí foi embora e você o amou, e você recebeu ele com tanto carinho. Eu estou tanto tempo convosco aí, o senhor não me deu nenhum cabrito ainda para mim me alegrar com os meus amigos. Aí Jesus, o pai falou assim, lá em Lucas 15, 31, então lhe respondeu o pai, filho, tu sempre está comigo, tudo o que é meu é teu. Tudo o que o pai tem é teu. Jesus em João 16,15 disse a mesma coisa. Tudo quanto meu pai tem é meu. Você tem ousadia de dizer isso, meu irmão? Comece a rir, viu? Tudo o que o pai tem é teu. Quem ensina isso? O Novo Testamento inteiro. 122 vezes, só no Evangelho de João. 280 vezes, em todo o Novo Testamento. Você é filho, se você é filho, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Tudo aquilo que Cristo conquistou, tudo aquilo que Cristo é para você. Amém. Dá para ficar triste tendo tantas coisas a seu dispor. Agora, meus irmãos, as pessoas ficam me perguntando às vezes, Marcelo, qual é a forma correta que você acha que nós devemos tratar Deus? Ela vai lá no Velho Testamento, ela diz assim, você acha correto chamar Jeová ou Javé? Né? E quem quer deixar um pouquinho mais hebraico possível, diz Yehová. Quem você acha melhor, Marcelo? Jeová, Javé ou Yehová? Também nós podemos chamar Deus de El Shaddai, Jeová Tsekenu. Eu fico imaginando por que os homens do Velho Testamento, os judeus hoje em geral, são tão carrancudos, né, meus irmãos? Buscando um nome ideal para Deus e como tratar Deus. Eu gosto de como Jesus nos ensinou. Né? Você sabe, Jesus diz assim em 17,6, ele fala assim, eu manifestei, Senhor, o teu nome, eu fiz conhecido o teu nome entre os homens, aqueles que o Senhor me deste. Sabe como Jesus disse que nós devemos chamar Deus? Ele diz, quando vocês orarem, vocês digam isso, Pai nosso, que estás. Eu não fico dizendo Jeová, Tsektekenu. Amém. Eu até sei o que quer dizer isso, porque eu gastei um tempinho estudando. Mas eu tenho um pai meu pai que falecido, ele era chamado Zé do Correio. Amém. Ele era carteiro e chamava José. Eu nunca chamei meu pai de José, nunca chamei meu pai de carteiro. As pessoas, como é que chama seu pai? Meu pai chama José. O que ele faz? Ele é carteiro. Como é que você trata seu pai? Eu falei, eu chamo meu pai de pai. Eu não estou preocupado com o que ele faz, o que ele é. Eu não posso chamar meu pai. Eu gosto de ver também uma coisa em Cristo. Cristo deixou a relação muito mais estreita, muito mais pessoal. Ele deixou os judeus muito mais bravos. Os judeus já ficavam bravos porque Jesus dizia que Deus era o pai dele. E Jesus disse 122 vezes só no Evangelho que Deus era o pai dele, que era o nosso pai. Jesus disse isso com 12 anos. Mas acho que Jesus ficou mais difícil para os judeus entender quando Jesus disse assim, em
Marcos 14:36, Jesus disse assim: Paizinho querido, ele chamou Deus de Abba. Abba é a forma mais carinhosa possível que uma criança trata do seu pai. Lá em Israel, até hoje, a palavra Abba é feita para denotar carinho. Esses dias eu estava assistindo um documentário em Israel, que o pai foi buscar os filhos nas crianças, e as crianças gritavam, Abba, Abba, Abba. Jesus falou isso, paizinho. Se já é duro para um judeu ouvir, chamar Deus de pai, tem que chamar de Jeová Tzedekenu. Tem um que é o tetragrama, que eles deixaram uma questão difícil, que é Yod-He, Vav-He. É só as iniciais do nome de Deus, para você não mencionar o nome de Hashem, que é o Senhor. Oh, que meu Deus, eles não sabem que Deus é bom, que Deus é divertido. E que Jesus chegou e disse, papai, paizinho. Jesus já era maduro quando chamou Deus de paizinho. Oh, isso enche meu coração de paixão, meu irmão. Meu Deus, Deus é divertido, aleluia. Amém. Pai, conta uma história. Sim, filho, conta. Coisa boa. Aleluia. Agora, meu irmão, voltando para o texto de Gálatas 4 aí, eu quero que você leia comigo de novo o versículo 1 a 3. 4, 1 e 3. Diz, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele não tem diferença nenhuma de um escravo. Ou seja, quando nós somos meninos em Cristo, na primeira infância, nós praticamente não temos diferença nenhuma de escravos. É duro dizer isso. Senhor de tudo, herdeiro de todas as coisas, porém não temos ainda acesso a nada. Ele diz, digo que durante o tempo em que o herdeiro menino, em nada difere do escravo, mesmo sendo ele senhor de tudo. Está sob tutores e curadores, aí ele diz, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Existe um tempo em que Deus pré-determinou para que nós começássemos a usufruir de outros tipos de bênçãos que Deus preparou para nós. Mas existem bênçãos, meus irmãos, que não é simplesmente porque exercemos fé que vamos usufruir. Vocês entendem isso? Nós somos muito envolvidos com a questão da fé, porque nós sabemos que fé é um dos assuntos fundamentais para a família de Deus, para o desenvolvimento cristão. Nós não só chegamos a Deus pela fé, nós somos bem recebidos por Deus pela fé, nós nascemos pela fé, fomos criados pela fé. Mas existem textos, por exemplo, o texto de Hebreus, se eu não me engano é 6,19, que diz que nós precisamos aprender com aqueles que por meio da fé e da perseverança alcançam promessas. Pessoal, não é somente por meio de fé, tem que ter envolvido o quê? Fé e perseverança. Então, se nós ensinamos somente fé e não ensinamos como as pessoas perseverarem, elas não alcançam promessas. 1 Pedro, ou 2 Pedro, capítulo 1, Pedro diz assim, acrescentai à vossa fé a virtude, conhecimento, domínio próprio, coisas que nós temos que acrescentar à nossa fé, para deixar a nossa fé de fato robusta. Então, nós temos direito a promessas de Deus, somos donos de tudo, somos herdeiros de tudo, porém, enquanto somos crianças em Cristo, não desfrutamos de determinadas promessas. Amém? Você entende isso, que é necessário que você cresça para você ter acesso a novas promessas do Senhor. Amém? Crescimento é uma coisa fundamental. Deus, ele faz um estabelecimento, a Bíblia faz um estabelecimento muito perfeito entre o crescimento natural das crianças com o crescimento espiritual das crianças. 3 fases da vida do desenvolvimento de uma criança. Nós sabemos que existem muitas fases entre as 3 que eu vou dizer, mas em geral a Bíblia fala de 3. Existe a infância, o bebê em Cristo, recém-nascido, que está no colo das mães, que são alimentadas pelas mães e pelos pais, cuidadas e tal. Depois tem a época que nós somos adolescentes ou jovens, e depois tem a maturidade espiritual.
A Bíblia está dizendo que, durante o tempo que nós somos menores, nós não desfrutamos de promessas, porque, às vezes, simplesmente nos recusamos a crescer. Às vezes, nós simplesmente nos recusamos a desenvolver a nossa fé, a nos edificar, a buscar conhecimento. 1 Pedro, capítulo 2... 1 Pedro 2,2, Pedro diz assim: desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ele está falando que, se você catar uma criança, você sabe que a criança ela tem um desejo genuíno pelo leite, aquela coisa ardente, desejar o seio da mãe, desejar uma mamadeira, tem horas específicas para mamar, e ela, quando não tem o leite, o que ela faz? Ela chora. Então, Pedro está fazendo essa mesma referência. Nós devemos desejar, como meninos novamente nascidos, o genuíno leite espiritual. Eu fico imaginando, meus irmãos, que às vezes as pessoas já chegam adultas no reino de Deus. Mas quando elas se convertem, elas se tornam crianças em Cristo. Eu lembro do meu sogro, até uma lembra no meu sogro, pai dela, evidentemente, que se converteu com mais de 60 anos e ele era uma pessoa muito autoconfiante, muito segura de si, muito falador, tal, sempre seguro, sempre na dele e tal. E quando ele se converteu, uma coisa que era evidente era um desejo genuíno pela Bíblia. Ele amava ouvir, e ele pedia para você falar a Bíblia para ele. Aquilo, para mim, era a maior evidência de uma criança desejando o leite racional. Ela precisava daquilo. Queria saber, perdeu tantos anos em relação a desenvolver fé em relação a outras religiões, mas quando nasceu de novo, ela desejava ardentemente aquele leite espiritual. Eu lembro que ela chegava para minha mãe, Dona Josina, e falava assim: Dona Josina, por favor, leia para mim qualquer coisa. Eu achava tão lindo aquilo, meus irmãos. Amém? Eu quero que você abra comigo em Efésios 4, 11, 16. Uma das perguntas, meus irmãos, se a gente é tão rico, tem acesso a tantas coisas, herdeiro de tantas as coisas, por que será que nós não estamos usufruindo de tudo isso? A resposta é porque muitos de nós têm se recusado a crescer. Amém? Diferente de um desenvolvimento natural, em que a criança acaba se desenvolvendo com a mãe alimentando, no desenvolvimento espiritual você tem que desejar, querer, não é automático. É como a fé, tem que associar outras coisas para que a fé seja robustecida. Esse texto de Efésios 4, 11, 16 diz assim: Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas, ou buscando alcançar o aperfeiçoamento dos santos. Você é aperfeiçoado, você é melhor. Deus investiu em ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, desenvolvendo ou com vistas ao seu aperfeiçoamento. Para quê? Para que cada um possa desempenhar um serviço no reino de Deus. Oh, aleluia! Você tem um serviço a ser desempenhado no reino de Deus. Deus investiu na igreja ministérios e capacidades diferentes para que o seu aperfeiçoamento cresça de fato. Aí ele diz: até que todos nós cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Varonilidade é varão maduro, adulto. Esse é o objetivo de Deus, que você chegue até esse ponto. Ele diz mais: à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor, qualquer ventinho de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ele diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Você gosta de saber que Paulo está incluindo-se aí?
Paulo está dizendo, vamos crescer em tudo, meus irmãos. Ele não estava dizendo, sendo já o grande Paulo maduro, ele está dizendo que ainda nós precisamos crescer em tudo. Você consegue perceber maturidade espiritual na vida de uma pessoa? Existem algumas características. Ou infantilidade espiritual na vida de outros. Existem algumas características também. Esse livro fala muito disso, eu marquei algumas aqui que eu quero compartilhar com vocês. Mas terminando o texto, ele diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Você precisa desejar crescer. Por favor, sair do berçário. Tem crianças novas para chegar. Amém? Eu gostaria que você falasse, Marcelo, faz 3 anos que você não cresce 1 centímetro na sua vida espiritual. Que coisa horrível. É fundamental, Deus projeta crescimento na sua vida. Você vai se tornar maduro e você vai deixar de ser menino, assemelhado aos escravos e vai ser, de fato, um filho maduro, podendo ajudar pessoas e tudo mais. A Bíblia fala de 3 níveis de desenvolvimento, são os níveis que eu passei para você, né? A inocência, que são os bebês em Cristo, a adolescência e juventude, que são praticamente o mesmo termo, e o adulto. A primeira fase, meus irmãos, essa fase é uma característica da infância espiritual. É chamado de inocência. São os bebês espirituais. Amém? Esses bebês que Pedro diz que devem desejar e que de fato desejam o genuíno leite espiritual. Em 2 Coríntios 5,17, aquele texto conhecido diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. Às vezes os caras têm um peso de pecado na vida inteira dele. Ele diz, as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Um dia aconteceu isso comigo, tudo se fez novo. Um dia aconteceu isso com você, tudo se fez novo. E nós começamos uma nova vida em Cristo, nos desenvolver em Cristo, crescer desejando o genuíno leite espiritual. Mas chega uma segunda fase, meus irmãos, que essa fase é a fase do adolescente. Uma das características do adolescente espiritual é a mesma característica dos adolescentes naturais. Eu já fui um adolescente, eu não era lá tão obediente como eu gostaria de ser, amém, aleluia, amém. Mas tudo se fez novo, aleluia, né? Mas uma das questões mais comuns dos adolescentes é o cara achar que já sabe de tudo, já viu? Eu sei de tudo, só eu sei, minha mãe não sabe tanto, eu sei. E já começa a ter algum tipo de independência, já começa a colocar as asinhas de fora de alguma forma. Ele não sabe que ele ainda é um adolescente, mas ele já se vê com áreas de que é, de fato, querer ser um adulto. Amém? Essa fase é, no mundo espiritual, uma das coisas que eu me lembro dessa fase que eu estava passando é que, quando eu era adolescente, eu me converti, eu tinha um desejo muito genuíno pelo conhecimento da palavra. Eu, logo que me converti, desejei muito como menino o leite racional, mas eu gostava muito do envolvimento que eu tinha com os meus mestres espirituais, como eles me ensinavam. Pessoas que já eram bem adultos na vida em Cristo, e eles me ensinaram e despertaram em mim o desejo de me tornar um pregador da palavra, ou um professor. É impressionante, meus irmãos, e eu acho tão importante nessa fase, quando nós temos os nossos adolescentes jovens hoje, quando eles se deparam com homens e mulheres que de fato vão despertar neles o chamado espiritual que eles têm. Amém? Sabe quando você é adolescente, você vê alguém e fala, rapaz, eu quero ser que nem essa pessoa. Meu Deus. E você começa a se interessar por aquela pessoa. Às vezes, meus irmãos, no mundo espiritual é praticamente a mesma coisa. Você se identifica com quem você gosta muito e você começa a se aproximar disso e se desenvolver naquele chamado que você tem despertado. Então, nessa fase da nossa vida espiritual, nessa fase de adolescência espiritual, nós começamos a nos despertar para um chamado. Nós não deixamos de ser meninos irritados, comendo qualquer coisa, sendo levados por todo o vento de doutrina, e nós já começamos a desenvolver aquilo que nós queremos. Às vezes eu acho assim, é importante nessa fase
Como é importante na fase anterior, na fase da criança espiritual, uma dieta equilibrada da palavra de Deus. Vocês entendem o que eu estou dizendo de dieta? Amém? Vocês sabem que os médicos passam, mamãe, você tem que fazer uma papinha, ok? Você tem que fazer uma papinha ou com isso ou com aquilo, você adoça um pouquinho, ou você põe um pouquinho de sal, a criança precisa do leite e tal. Uma dieta é importantíssima. Em geral, a criança recém-nascida só se alimenta de leite, mas, de repente, você começa a querer e desejar e precisar se alimentar com outras coisas. Então, você pode imaginar, meu irmão, uma igreja, o Verbo da Vida é uma igreja excelente, que eu recomendo, amém, se você... É uma igreja que tem uma dieta bem balanceada. Amém? E você pode ir, eu já pertencia a algumas igrejas que só falava do Velho Testamento. Era impressionante como falava do Velho Testamento. E ninguém tinha a intenção que Deus de fato era nosso Pai. Nós não sabíamos disso, nós éramos muito sérios. Eu cheguei a um tempo, meus irmãos, que eu desenvolvi uma habilidade marcial para lutar contra o diabo, que era impressionante. Eu fazia um jiu-jitsu gospel. Eu tinha vários livros sobre batalha espiritual. Ai, que alguém que falasse para mim que não existia. Eu já estava naquela fase bem adolescente e arrogante, né? Eu falava assim, você não sabe, você é um ignorante, eu dizia. E ficava firme nisso, e lia as pessoas que gostavam de batalha espiritual, aleluia. E eu era bem isso, eu via demônio até nos quadros. Você já deve ter visto demônio em quadros. Eu não sou o único, aleluia. As pessoas, eu já fiquei sabendo de pessoas que viam demônio na vassoura. Então, ela lembra, eu joguei brinquedos, bonecas das minhas filhas fora, achando que tinha demônios nas bonecas, porque elas eram feias. Você pode imaginar, meu irmão, como eu era um adolescente amargo. Eu me lembro quando eu me libertei e caiu uma ficha assim. Eu li eu vi uma aula inaugural do Rema, que falou assim, ele leu Efésios, ele diz, eu sempre falo, guerra espiritual, vamos bombardear os céus, os lugares celestiais. Satanás, você é em cima, tal. Efésios diz que nós estamos muito acima de principados e potestades. Eu falei, a batalha mudou, a posição da batalha mudou. E eu fiquei com cara de ué olhando para os... Eu falei, onde é que eu enfiei 3 anos da minha vida lendo tudo isso aqui? Eu fiquei tão chateado, meus irmãos, com aqueles livros que eu não conseguia dar para ninguém. Era o livro. Eu falei, eu vou dar esses livros para quem se não funcionou para mim? Irmão Reagan, eu vou pegar você. Eu fui liberto, meu irmão. E eu vi que Deus, ele era meu pai, e era um Deus alegre. E eu comecei a me tornar uma pessoa alegre. Desenvolver-se, meu irmão, por meio de um alimento sadio. Como eu estava dizendo, existem igrejas, não quero falar de igrejas, eu quero falar, existem movimentos, porque eu sou professor de história da igreja. Então eu sei que muitos movimentos cristãos, eles tinham um único segmento. Por exemplo, alguns movimentos cristãos, era só escatologia. Jesus vai voltar amanhã. Só se falava de escatologia. Todo o alimento ali era escatologia. Você consegue imaginar, existe um programa que eu estava assistindo ontem com o Thelma, que diz assim, socorro, meu filho come mal. A criança só queria doce. Não era nem culpa do pai, nem culpa da mãe. A mãe e o pai queriam dar um bom alimento, queria comer verdura, mas a criança queria só doce. Às vezes o desenvolvimento precisa reeducar a criança para ela comer outra coisa. E ela começar a experimentar outro tipo de alimento, precisa deixar mais gostoso, precisa ter habilidade também. Minha mãe fazia um tal de suco verde, meu irmão. Eu tinha lá meus 11, 12 anos. Quando minha mãe fazia aquele suco verde, acabava com o meu dia. Tinha um tal de levedo de cerveja, que era pior. Um horrível que eu não me esqueço é o tal do queijo de soja, eu não sei como é que chama, tofu. Não, aquilo é muito ruim. É bom, mas é ruim. Ou seja, existe uma dieta que todas as crianças precisam, os adolescentes precisam. Precisam saber um pouquinho sobre justiça de Deus, sobre graça, sobre amor, sobre redenção, sobre escatologia.
Uma salpicada, um temperinho de escatologia tá bom, não precisa lá um prato cheio. Precisa saber muito sobre amor, muito sobre paternidade, muito sobre graça, muito sobre justiça de Deus. E você põe ali uma batatinha de escatologia, você põe ali uma folha de alface de batalha espiritual também, vai. Se você achar que você deve colocar isso também. E você bebe a água da palavra e você fica saudável. Aí você começa a praticar também exercícios espirituais. Importantes para uma criança também, importantes para nós. Amém? Você sabe que uma das primeiras coisas que a criança ela acaba desenvolvendo na vida natural e também na vida espiritual, eu gosto disso, que logo que você se converte em Cristo, você pode ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Você já pegou mais de 50 filas para ser batizado no Espírito Santo? Você não chegou perto de quantas filas eu participei para ser batizado. Porque eu sempre achei que era para gente adulta em Cristo. Era uma coisa como se você ganhasse um prêmio que você ia guardar em algum lugar. Mas eu já vi crianças, gente se converter e no mesmo dia ser batizado. E o pastor Neemias pregou na quinta-feira sobre edificação. Você faz a edificação de si próprio, orando no Espírito, a maior ferramenta e a maior prova de que Deus quer que você cresça e se desenvolva é que você pode falar em outras línguas. Amém? Não precisa nem querer interpretar, simplesmente fale e fale em outras línguas. Amém? Acho tão glorioso isso. Qualquer ferramenta é uma ferramenta para qualquer criança espiritual. Falar em outras línguas. Amém? Então, uma dieta balanceada de uma igreja é muito boa. Se você for fazer o rema, você vai ver lá que tem 24 matérias, uma das quais história da igreja. Amém? Me ajudou muito, meu irmão. Não perca essa matéria, por favor. Ok? Então, nós entendemos que existem os bebês recém-nascidos que só vão se amamentar de leite. Amém? Você pode chegar para um bebê e falar assim, você conhece o que é a epistemologia da fé? Você sabe quem era Ambrósio de Espona? Você sabe quem era Calvino? Você sabe as 5 teses de Calvino? É claro que uma criança espiritual não vai saber. Não adianta nem querer forçá-lo. Você simplesmente, para uma criança espiritual, um bebezinho recém-nascido, vai dizer, você é amado do Pai. Você já está mais velhinho, você sabe disso. Não fica tão alegrinho com isso, que é uma coisa que você sabe. As pessoas dizem, Marcelo, você é amado do Pai, e eu não sorrio. E elas ficam, você não fica alegre com isso? Eu falei, rapaz, eu já sei disso, essa fase eu já passei. Agora eu já estou mais madurinho em Cristo, já estou quase um adultinho. É importante, fases do crescimento, meu irmão. Eu vou ler de novo o que diz Efésios. Ele diz, até que todos cheguemos. É um objetivo de Deus para você. Todos nós vamos chegar à unidade da fé. Pleno conhecimento do Filho de Deus. Umas coisas, meus irmãos, mais importantes de você entender é que às vezes nós achamos que só a salvação basta. Eu lembro de um pastor, de um professor meu que diz assim, ora, tudo que você vai usufruir é salvação. Ele diz, o justo apenas se salva. Mas salvação está incluído todo esse pacote de herança que você recebeu. E Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, Deus quer que todos os homens se salvem, mas também, o segundo objetivo, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Você, meu irmão, quando passou da porta da salvação, se nasceu de novo, nasceu como um bebezinho espiritual, você tem um caminho a percorrer, até chegar à consumação, à perfeita varonilidade, à estatura da perfeição de Cristo. Mas você está num desses estágios ainda, aprendendo, crescendo, vivendo, e lembrando-se de que, se nós somos menores ainda em Cristo, mesmo sendo herdeiros de tudo, não temos acesso a muita coisa. Amém? Seria irresponsabilidade. Você catar uma criança, vamos pegar nosso berçário aqui, e colocar as crianças para tocar bateria, guitarra e tudo, e colocar a criança para pregar, e colocar as crianças para tirar dízimos e ofertas. Não, existe um tempo determinado. Às vezes as pessoas, olha, Marcelo, que linda essa criança aqui pregando no YouTube. Eu falo, poxa vida, vai demorar ainda, vai ter que comer muito feijão para estar apto a pregar. Então, ninguém coloca pessoas imaturas em posições de destaque. Não é isso que ensina Paulo? Paulo falou assim, que nós não devíamos colocar homens neófitos na fé na posição de destaque, na posição de liderança. Um dos motivos é a arrogância, se achar que já sabe alguma coisa. Paulo era muito humilde, né? Ele diz até que todos cheguemos. Eu não cheguei lá, se Paulo não chegou lá, imagine nós. Mas ele diz que o objetivo da fé, o objetivo dos exercícios espirituais é que todos cheguemos à
a varonilidade perfeita. Amém? Meu irmão, às vezes eu vejo e fico chateado quando eu vejo pessoas que já deveriam estar um pouquinho mais adiantados na fé e são ainda meninos em Cristo. Você não fica chateado? Você gastou tanto tempo e aquela pessoa não avançou. É uma coisa antinatural. Crescimento espiritual é como desenvolvimento natural. Precisa haver uma boa dieta e um bom crescimento e o investimento da sua própria parte. Lembra? Oração em línguas é você edificando-se a si mesmo. Você pode orar em línguas mesmo sendo um bebê em Cristo. E desenvolver-se na palavra e na oração. Também é um bom desenvolvimento espiritual. Eu estou abordando agora o último estágio da fé cristã, que é a maturidade espiritual. Meu Deus, esse é um objetivo que você deve almejar. Amém? Eu vou voltar a dizer, meu irmão, insistir no assunto. Se uma criança não quer crescer, ela não sabe nem que precisa crescer. Ela só quer o leite, tudo bem, não é? Mas se você não quer crescer em Cristo, se você não quer se desenvolver em Cristo, se você não quer gastar tempo em Cristo, para se amadurecer em Cristo na sua vida espiritual, não queira ser colocado em lugar de destaque. Amém? Você não vai ajudar as pessoas se você for colocado em lugar de destaque sem amadurecimento espiritual. Eu gosto do texto de Atos 6, 3 e 4. Ele diz assim: Pedro está fazendo uma seleção de pessoas, ele estava muito ocupado com o serviço do diáconos, então ele falou assim, o serviço de servir as mesas, né? Aí ele falou assim, olha, é o seguinte, faça assim, escolham aí 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Veja só que até para ser diácono tinha que ter uma grande maturidade, cheio do Espírito, cheio de sabedoria. Meu Deus! Aí ele diz, a fim que nós nos encarreguemos desse serviço. Quanto a nós, isso serve para quem já se acredita ser maduro, quanto a nós, devemos nos consagrar à oração, primeiro, e depois a ministério da palavra. Adultos espirituais, são gente consagrada à oração, devem ter esse fundamento na sua vida. Talvez eu esteja dizendo para poucas pessoas aqui, mas estou dizendo aos jovens que desejam um chamado espiritual. Devem ser consagrados à oração, devem ser consagrados ao ministério da palavra. Recentemente eu ouvi um amigo meu dizendo assim, rapaz, esses caras só falam da Bíblia. Só fala de Bíblia, 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 Bíblia. Olha que desprezo. E é um ministro. E eu fiquei, meu Deus. Não quer falar de Bíblia e não quer falar de oração. Veja só, todos os ministros aqui, nos 5 dons ministeriais, os pastores, o apóstolo, alguém que tenha chamado apostólico aí, profetas que estão entre nós, precisam fundamentar a sua vida em ministério da palavra e em ministério consagrado à oração. Quando? Diariamente. Pedro falou, todos nós vamos nos consagrar ao ministério da oração e ao ministério da palavra. Se você tem desejo, necessidade, se você acha que é o seu chamado ser um ministro em algum desses 5 dons espirituais, essas coisas que você deve se envolver. Eu gosto de Paulo dando o exemplo, em Colossenses 1, 28 e 29, ele diz algo sensacional. Ele diz assim, Colossenses 1, 28 e 29, ele diz, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando todo homem, em toda a sabedoria, a fim, com o objetivo de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu me afadigo. Olha só o trabalho de Paulo. Apresentar todo homem perfeito em Cristo, esforçando-me o máximo possível, segundo a eficácia, o segundo chamado que opera na minha vida. Paulo estava dizendo, eu faço o maior esforço para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Esse é o objetivo de Paulo, aperfeiçoar os homens para um encontro perfeito com Cristo. Eu quero dizer, meu irmão, se você não está crescendo, você não está provando, eu quero dizer de novo o que Paulo disse aos Gálatas.
embora sendo herdeiro de tudo, nada difere de um escravo. É sério? Muito sério. Herdeiro de tudo, mas não tem diferença nenhuma de um escravo, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Aleluia. Crescimento espiritual, meu irmão, é um projeto de Deus para a sua vida. Amém? Eu quero lembrar aqui que existem mensagens que dizem que você vai desfrutar, aleluia, ou o melhor está por vir. Mas como nós vamos alcançar esse melhor? Através de crescimento espiritual. Eu tenho visto muitos bons exemplos de crescimento espiritual na minha vida. E eu quero testemunhar publicamente do pastor Neemias, que é uma das pessoas mais maduras que eu já conheço. Sabe como uma das pessoas, elas demonstram madura, meus irmãos? O elogio ou falar mal para ela já não faz o menor sentido. Você pode xingar ela ou você pode fazer um elogio para ela, não mudou nada. Isso é uma característica de gente madura. Sabe que Jesus era xingado? Era muito xingado. Paulo era xingado demais. Mas não fazia a menor diferença para ele. Às vezes, se você... Algumas pessoas, às vezes, chegam para um líder imaturo e falam assim, olha, eu vou fazer uma crítica ao seu trabalho. Sabe o que ele faz? Ele dá um show de autoridade. Quê? Crítica para mim? Aqui é ungido do Senhor. Ungido. Falo isso, meu irmão, eu já entendo a maturidade que ele está em Cristo Jesus. Foi colocado numa posição de destaque, sendo ainda neófito. Oh, eu amo você. Vocês me amam, meu irmão? Amém? Deus é divertido, meu irmão. Ele quer o nosso crescimento. Oh, aleluia. Ele quer que você se envolva com o crescimento. Os pastores aqui têm responsabilidade, os ministros aqui têm responsabilidade com as crianças espirituais e serem bons exemplos para os adolescentes espirituais aqui. Amém? E como é que nós vamos amadurecê-los? Nós vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Acho que Pedro resumiu muito bem, não é? Eu quero lembrar, meu irmão, que às vezes as pessoas elas têm uma pregação do evangelho muito pobre de textos bíblicos, às vezes. Elas não desenvolvem um discernimento bíblico para poder alimentar as pessoas, e é sempre aquela mesma alimentozinho ralo. Os que estão pregando aqui, meus irmãos, fizeram rema, fizeram a escola de ministros, estão se desenvolvendo para pregar para você um genuíno leite espiritual, porque vão ser cobrados exatamente por isso. Paulo está dizendo, eu me afadigo demais para apresentar algo bom. Amém? Você consegue desenvolver, você consegue definir que estágio de espiritualidade você está? Ou você é um bebezinho ainda que se irrita sempre está irritadinho, sempre chorando, nada está bom. Ou você acha que é um jovem que senta lá atrás, que está sempre de boa, que seu pai não entende muitas coisas. Ou você já é alguém maduro, que se envolve com a igreja, que se desenvolve a sua vida para ajudar pessoas. É muito importante você entender isso. Amém? Hoje pode ser um bom dia para você se definir e saber onde você está, desenvolver-se na sua vida espiritual. Esse livro fala exatamente disso. Reconhecendo o seu estágio, a sua maturidade em Cristo Jesus. Eu quero recomendar mais uma vez esse livro a você. Amém? Maturidade espiritual, meu irmão, esse é o objetivo da sua vida depois que você foi salvo. Paulo nunca descansou, estou salvo, aleluia, vou para a praia, vou pescar. Paulo ralava muito, tomava pancada para isso. Se você quer ser adulto em Cristo, seja bem-vindo a Ministério da Oração, Ministério da Palavra, mas saiba, meus irmãos, que há muita bênção em ser participantes do corpo de Cristo, amém? E as pessoas maduras em Cristo, elas experimentam de bênçãos espirituais que os meninos em Cristo não experimentam, tá bom? Você vai ficar ofendido se eu às vezes falar alguma coisa para você? Rapaz, você precisa melhorar um pouquinho no seu discernimento bíblico, amém? Aleluia. Faz parte do meu chamado, às vezes, cutucar alguém. Às vezes as pessoas se aproximam de mim. Marcelo, eu quero saber um novo livro, uma versão de Bíblia, tal. Eu sempre falo. Às vezes você não vai ser um mestre em Cristo Jesus, mas mesmo assim, você deve se envolver com a palavra e com a oração, seja lá qual for o seu desenvolvimento espiritual. Amém? Eu quero que você feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Podemos te chamar de Pai, Pai Celestial. Nós podemos te chamar de Abba, Pai. Temos esse descanso, Senhor. Nós fomos despertados, Senhor, que não apenas era do Teu interesse que nós fomos salvos e agregados à Tua família, Pai. Mas o Senhor deseja o nosso aperfeiçoamento.
Pai, olha para cada um aqui, em cada estágio, Senhor, que nós estamos no nosso desenvolvimento espiritual. Senhor, alguns levam tanto tempo para se desenvolver, Senhor. Alguns levam tempo necessário, Senhor. Eles são envolvidos com os alimentos espirituais, com os exercícios espirituais corretos, Senhor. Nós queremos, Pai, nos descobrir em que estágio estamos, Pai, e envolver-nos com o Senhor. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo alimento, Pai, pela dieta, Senhor, pelos nutrientes que temos, Pai, por podermos saber, Senhor, tantas coisas que é do Teu desejo que todas as pessoas sejam salvas, Pai, mas também que elas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pai, estamos caminhando para lá. Paulo, Senhor, disse, e nós queremos dizer também, nós não chegamos lá, mas uma coisa fazemos. Esquecemos do tempo em que damos tanto trabalho ao Senhor, Pai. Tantos desvios, tantos pecados, tantos tropeços, esquecendo desse tempo, Pai. Nós fazemos uma coisa, avançamos para alcançar aquilo para o qual o Senhor nos alcançou. O Senhor nos alcançou para algo, o Senhor me alcançou pessoalmente para algo, o Senhor alcançou cada um de nós aqui, Senhor, para algo, e nós estamos nos desenvolvendo nesse sentido, Senhor. Muito obrigado, te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém? Talvez, meu irmão, você não seja nenhuma criança espiritual. Como eu disse, é um mito as pessoas acharem que todo mundo é filho de Deus. Na verdade, a Bíblia diz que não. Você só passa a ser filho de Deus se você aceitar a Cristo como o Senhor da sua vida. É o primeiro estágio da vida espiritual. É o primeiro chamado, o primeiro envolvimento com o Senhor. Se você não fez isso, você precisa fazer e ser aceito na família de Deus. As pessoas não sabem, mas Jesus fala que algumas pessoas eram filhos do diabo. E até que você receba Cristo como Senhor da sua vida, você ainda está nessa situação. Mas se você se torna um filho de Deus, o que acontece? Você é filho de Deus, logo você é herdeiro de todas as promessas. Nada pode ser mais desejável. Eu lembro de você o que Jesus disse: tudo o que o Pai tem é meu. Se nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, tudo aquilo que o Pai tem é dos filhos de Deus. Talvez você tenha filhos na sua casa, tenha vizinhos, e os filhos do teu vizinho não são herdeiros daquilo que você tem, mas os filhos que estão dentro de casa são herdeiros de tudo aquilo que você tem. Senão não é grande coisa. Deus está dizendo que tudo o que Ele tem é seu, sem restrições. Este é o segredo de sermos envolvidos na família de Deus. Feche teus olhos. Se você não aceitou a Cristo Jesus, se você quiser vir aqui à frente, eu vou orar com você. E se você já aceitou, eu quero que você faça uma oração breve comigo. Pai Celestial, eu reconheço que sou teu filho, Pai. Porque, Senhor, veio sobre a minha vida o espírito de um filho, Pai, que clama, Abba, Pai, eu posso te chamar de Pai. Eu sei, Senhor, que por conta disso, eu sou herdeiro de tudo aquilo que o Senhor tem. Pai, este é o grande milagre da graça, Senhor. Sermos chamados filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Amém? Eu vou orar para essas irmãs, pastor. Continue com seus olhos fechados. Amém. Você já é cristã? Não. Eu sempre vou, mas não sou batizada. Você tem que nascer de novo. Amém. E o mistério da graça acontece agora. Ok? Eu vou orar por você. Depois eu vou pedir que você faça uma oração comigo. Tá bom? Pai, esse é um momento tão especial. Ser nascido, gerado pelo Espírito, Pai. Senhor, esse milagre somente o Espírito pode proporcionar. Não é nada da mente, Pai, é um renascimento no coração. Novo nascido como seu filho. Pai, ela vai se tornar herdeira de tudo aquilo que o Senhor tem. E vai começar um processo de crescimento, de ser alimentada com a palavra, se desenvolver espiritualmente. A alegria, Senhor, de um Deus alegre, de um Deus bom. Oh, Pai, as coisas velhas vão se passar. Tudo é feito novo na vida da minha irmã.
Muito obrigado em nome de Jesus. Qual é o seu nome? Andréia. Diga assim: Pai, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu peço, receba-me na tua família na tua o família. grande milagre O grande milagre que Jesus ensinou se é necessário, Pai, ser necessário, Pai. um novo nascimento, Um novo nascimento, nascido pela tua vontade, nascido pela tua vontade. ocorra hoje, de fato, na minha vida. Na minha vida. E eu vou poder dizer: E eu vou poder dizer, um grande amor um grande amor me concedeu, Pai, me concedeu, a Pai, ponto a ponto de eu ser chamada de eu ser chamada filha de Deus. filha de Deus. De fato, de verdade, De verdade, eu sou uma filha de Deus. uma filha de Deus. Muito obrigado, Pai. Muito O obrigada. Senhor começou uma boa obra hoje na minha vida Muito obrigado, Pai. O Senhor começou uma nova obra e na vai minha vida. aperfeiçoá-la E vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. até o Eu dia vou de crescer, Cristo. Eu vou crescer, me desenvolver, desenvolver, amar, amar, vou aprender, vou aprender vou desfrutar, Pai, e vou desfrutar, das tuas Pai, promessas. das tuas promessas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar contigo. Querida, tu já é cristã já? Não. Você sabe que, como eu expliquei, é um novo nascimento. Tá bom? Você pode entender que tudo que você fez para trás é esquecido, apagado. Tudo se faz novo. Você começa do zero, como um bebezinho. Você não vai dizer: um bebezinho é tão pecador. O bebezinho nunca pecou, ele começou do zero. É exatamente o que acontece agora na sua vida espiritual. Ok? Você deseja receber a natureza de Deus na sua vida, ser transformado numa nova mulher, uma nova criatura, uma nova pessoa. Tudo se faz novo. Amém? Vou orar por você, depois nós vamos orar junto. Pai Celestial, esse grande milagre, Pai, um novo nascimento, a porta de entrada, Pai, no teu reino, aconteça agora com a minha mãe, Cristo Jesus, Pai. Ser recebida na tua família, Senhor, ser gerada pelo Espírito, Pai, um novo nascimento, uma transformação, oh, pela eternidade, Senhor, uma vida que não acaba. Muito obrigado, Senhor, por esse momento especial na vida, Senhor, dessa que se transforma agora numa bebê em Cristo. Nós oramos, Senhor, por ela, e é uma honra, Senhor, introduzi-la, Senhor, no conhecimento, Pai, das verdades espirituais, de que ela agora se torna uma filha de Deus é o Pai. Senhor, ela é tua filha. O Senhor é o único responsável por toda a geração, Senhor, da vida, do desenvolvimento. Obrigado, Senhor, pelos ministros que irão alimentá-la, cuidar dela, Senhor, como um bebê. Senhor, falar da palavra para ela, ensiná-la, orar com ela, trazê-la para o culto, tudo aquilo, Senhor, que é necessário no desenvolvimento espiritual. Oramos em nome de Jesus. Diga assim: Senhor, eu desejo profundamente me tornar tua filha esta noite, ser gerada por ti, nascer no coração como filha de Deus. Eu confesso, somente Jesus Cristo é capaz de fazer isto em mim, pela fé em Cristo, teu filho, eu me torno tua filha, herdeiro com tudo aquilo que o Senhor preparou para mim. Eu vou crescer, me desenvolver e avançar, Senhor, na nova vida que o Senhor me dá. Senhor, todo o meu passado, todo o meu peso sendo retirado de minha vida. E agora, Senhor, uma nova história, Senhor, sendo criada para mim, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos lá. Amém. E você que ainda não foi batizado no Espírito Santo, se deseja, é um grande momento agora. Amém. É de graça também. Amém. Todos aqui são batizados. Quem não é batizado no Espírito, deseja ser batizado no Espírito esta noite. Nós vamos fazer um envolvimento na sua vida, gerar fé no seu coração para que você seja de fato batizado. Amém? Todos batizados? Todos já identificados em que estágio da vida espiritual vocês estão? Todos sabendo que devem se desenvolver em Cristo? Eu quero encerrar dizendo uma coisa, meu irmão. Um jovem que eu percebi nele um chamado específico para dar aula. E eu falei assim para ele: rapaz, você tem o chamado, a vocação está dentro de você, mas nada é automático. Você vai ter que despertar isso em você. Sua fome, o seu desejo, a sua busca é que vai fazer você se amadurecer e crescer e se desenvolver em Deus. Está aí, e é como Paulo disse a Timóteo: desperta o dom. Amém? Vá buscar. Existe uma história que diz que
que vaca não dá leite. É necessário o ordenhador ir lá, tirar leite da vaca, acordar cedo. Aí sim você vai ter leite da vaca. Mas sem ordenhar uma vaca você não vai ter leite. Sem você se desenvolver na sua vida espiritual, desenvolver no seu chamado, você não vai ser um homem ou uma mulher madura no seu chamado. Amém? Amo vocês, muito obrigado, pastor. Então estamos encerrados em Cristo. Prazer falar com vocês essa noite. Sejam abençoados na prática da palavra de Deus. Eu vou estar de olho no seu desenvolvimento espiritual, tá bom?